Queria convidar os irmãos a que façamos a leitura do texto do apóstolo Paulo, que está escrito na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, texto bem emblemático, conhecido de nós todos. Volta e meia lemos, volta e meia refletimos, muitas pregações às vezes até tão semelhantes, mas a palavra de Deus, ela nos traz novidade, porque a palavra de Deus, ela é nova, o tempo todo nova. Romanos 12. Nós vamos ler 1 e o 2. Romanos 12, 1 e 2. Tudo bem? Joia? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. O texto em si já nos bastaria, por conta da profundidade, da densidade, da abrangência que nos convoca a uma meditação profunda, nessa síntese, nesse adensado desses dois versículos que, se abertos, eles se expandem para estudos profundos. E eu estava lembrando, uma certa ocasião, que eu li sobre um menino que estava à beira da praia, diante de uma catástrofe ecológica, em que as estrelas marinhas estavam bem assim ao longo de uma praia enorme. Foi fato, isso foi bastante divulgado, mas eu sempre penso nisso como algo que me estimule a continuar caminhando. E o menino estava numa aflição enorme, ali angustiadíssimo, pegando cada estrela que ele via, mas não se via areia, só se via estrela marinha. Ele pegava e jogava o mais longe possível. Ele corria para lá, ele corria para cá. Ele pegava as estrelas e jogava, e corria para lá e corria para cá. Aí veio o governo, os órgãos governamentais, responsáveis pelo meio ambiente, chegaram lá, as câmeras, as redes de transmissão, televisão, rádio, olhando, e a repórter dizendo: estamos diante de uma catástrofe ecológica, várias estrelas marinhas foram jogadas pela maré para a beira da praia e não se pode salvar a quantidade. E um daqueles cientistas, professores, chegou perto do menino e falou: menino, o que você faz? Eu falei assim: eu estou salvando as estrelas marinhas. Aí o homem, bastante ponderado, bastante intelectualizado, consciente, estatisticamente analisando, falou assim: filho, é melhor você parar, porque não tem jeito. Elas são muitas e você não conseguirá fazer o que você pretende. É melhor você parar. E ele olha para ele e diz: meu senhor, o que me importa é que cada estrela marinha para mim que eu jogue no mar é a totalidade de tudo que eu quero. O que me importa é jogar cada uma delas. E eu vejo que quando eu jogo, elas vão embora. Eu jogo outra, e eu não cansarei de jogar as estrelas marinhas, porque eu me importo com essas estrelas marinhas, porque elas são importantes para mim. A vida delas, eu vejo elas mexendo, elas estão vivas e eu jogo. E às vezes, irmãos, nós estamos diante de situações em que isso não dá, são muitos, a gente se perde no meio das estatísticas, o meu grupo é pequeno, eu não posso evangelizar, a situação é difícil, não dá para, nós não temos ajuda de tantas pessoas. Mas, irmãos, o Evangelho do Senhor é o poder de Deus que salva, é o poder de Deus, o Senhor só quer a nossa disponibilidade. E diante desse texto, irmãos, nós vemos palavras-chave, e eu queria textualmente analisá-las com os irmãos, a partir de uma palavra básica: a vontade de Deus.
a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós. Nós falamos muito sobre vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para nós? É óbvio, está aqui, o texto nos mostra. Jesus nos ensina. Mas o objetivo nosso nessa manhã é repensarmos, é refletirmos, é analisarmos, é buscarmos em oração, pedir a Deus que sonde os nossos corações e nos leve a entender e nos aplique a vontade de ter por base na nossa vida a vontade de Deus. Amém, irmãos? Qual é a vontade de Deus? Antes de pensarmos na vontade de Deus, ele diz para que nós nos apresentemos. Apresentai o vosso corpo. Apresentação. Nós vivemos num mundo estranho em que as pessoas, elas representam. E muitas vezes a religião, embora sejamos uma religião formal, mas a nossa religião não é propriamente uma religião. O que diferencia a nossa religião das demais religiões é que nós somos um relacionamento. Há um relacionamento de Deus para com o homem. Deus, ele está sempre inclinando-se a nós. Ele está sempre como um pai maravilhoso, entendendo as nossas fraquezas, entendendo as nossas debilidades, até porque ele nos planejou na eternidade. E esse Deus que nos planejou na eternidade, você foi planejado pelo Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. É o mesmo Deus que te criou, é o mesmo Deus que me criou. E é o mesmo Deus que não olhou assim, joga fora, vamos pegar um outro paradigma, outro modelo, vamos pegar uma outra situação. Vamos fazer. Não, ele chegou para Adão e Eva e falou, onde vocês estavam? Deus é irônico, né? Isso é bonito. Porque Deus, ele nos conhece. E a palavra conhecer, ela é muito mais do que, eu conheço fulano. A palavra conhecer vem da palavra intimidade. Abraão conheceu Sara, nasceu Isaac. A palavra conhecer quer dizer ter relacionamento. Paulo fala sobre a questão da igreja e Cristo, a relação de amor profundo, de paixão, de relacionamento. Então, conhecer significa relacionar-se profundamente. Nós somos um relacionamento. Jesus chega para aqueles camaradas esquisitos que estavam lá usurpando do poder de Deus, em vez de ensinarem, conforme Mateus 23, vocês se assentaram na cadeira de Moisés e falam das coisas de Deus. Vocês se arrogaram mestres e vocês exigem coisas e nem ajudam com o dedo. Vocês se colocam na porta do reino de Deus, não entram nem deixam ninguém entrar. Ai de vós, escribas e fariseus. E ali naquela confusão, naquela representação, o Senhor se apresenta e no templo ele fala, a casa do meu pai. Ele usa a profecia do Antigo Testamento. Será chamada casa de oração para todos os povos. E a palavra oração, a gente às vezes, pelo costume, pela religião, nós nos colocamos na relação de reza. Né? Muitas vezes não, eu faço oração, converso com... Não, mas oração é muito mais do que o momento litúrgico oracional. Oração significa comunicação. A gente estudou em português, comunicação, oração coordenada, oração subordinada, oração, comunicação. Deus quer comunicar-se conosco o tempo todo. Deus, ele procura o Deus eterno, todo-poderoso, que não precisa da gente. Ele está sempre atrás de nós. Eu acho lindo essa performance de Deus, esse jeito de Deus. Um Deus que carece de nós. João capítulo 1 diz lá, Deus criou os homens, na sua interpretação, na sua exegese um pouco mais aprofundada, além do que está escrito nas páginas, Deus criou os homens, mas os homens não quiseram relacionamento com ele, não o conheceram. Deus veio para os seus, aqueles que ele recomendou a partir de Abraão, que fossem bênção e a partir da bênção tornassem abençoados todas as famílias da terra. O objetivo de sermos servos resgatadores, sermos lavadores de pés, sermos criados de todos, sermos aqueles que não precisam de ter direito, porque nós ganhamos um grande favor que não é direito, de sermos chamados amigos de Deus e termos tido pelo Espírito Santo essa consciência de que somos amigos de Deus e o Senhor nos delegou, o Senhor nos
pediu, suplicou, faça o que eu te peço, vá resgatar as estrelas marinhas, porque elas são muito importantes para mim, seres humanos. E Deus, ele veio para os seus, e os seus estavam atrás de um Davi bonito, suntuoso, num cavalo branco, contrariando a própria profecia de Zacarias 9:9, que ele só para contrariar, num filhote de jumento, arrastando e recebe as crianças, porque essas crianças que jogam as estrelas, se nós não tivermos um coração dependente e receptivo como o delas, nós não compreendemos o reino dos céus, porque os homens muito doutos, a gente começa a brincar, representar, não se apresentar, porque nós temos uma característica interessante, nós somos parecidos com as crianças nas tolices, nas debilidades, tolices, na teimosia. Criança pecadora na teimosia, criança pecadora como nós, na atualização de Cristo, na atualização de Cristo no Evangelho. E qual é o louvor de uma criança? É o choro que a criança tem pedindo leite para a mãe. Mãe, me dá leite, me dá leite. E ela vem acudir o seu filhinho dando leite. Então o Senhor nos quer como crianças. Então ali diante dessa presença, os homens, Jesus ele quer se relacionar. E ele diz lá, mas todos aqueles que me recebem, dou-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Nós o recebemos. Nós recebemos Jesus, e o Senhor nos deu o poder de sermos transformados em filhos de Deus. Temos dupla natureza, a terrena que nos arrasta para o chão, mas de qualquer forma nos iguala para que nós não sejamos melhores do que os outros, e nem pensemos assim, mas temos a natureza divina que nos convoca, nos conduz ao que Deus quer, a vontade dele. Então, irmãos, o Senhor quer que nós nos apresentemos, porque Deus gosta, ama você do jeito que você é. Não queira ser o que você não é, seja você mesmo, que cada um de nós tem o seu jeito. E o Senhor quer que você se apresente para que Ele possa tratar a sua vida, para Ele realizar a vontade dEle a partir de você. Aí Ele vem rogo-vos, Ele pede, suplica que nós apresentemos as nossas vidas por sacrifício. Sacrifício? Interessante. Vocês já pararam para pensar como o português é rico? A palavra sacrifício significa sacro ofício. Vamos inverter? Ofício sagrado. O Senhor quer que nós sejamos nós mesmos, nos apresentemos para viver o ofício sagrado. Qual o ofício? Você é um oficial sagrado de Deus. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono. Você é o oficial sagrado de Deus. Pesa sobre você um constrangimento, pesa sobre mim, sobre nós uma responsabilidade afetiva igual do menino das estrelas. O Senhor me chamou para uma coisa que eu não posso fazer. Isaías, no capítulo 6, Senhor, como eu posso fazer isso? E às vezes nós queremos fazer coisas que agradem o Senhor com uma vontade enorme, às vezes até com o objetivo de eu vou melhorar. Não, o Senhor quer só que você se apresente. Maria, ao jeito de Maria, você só pode ter boas ações de graça, se você estiver em estado de graça. E qual é o estado de graça? Estado de esvaziamento. Estado de esvaziamento. Senhor, aqui, estou apresentando para você o meu nada. Você sabe, né, Senhor? Eu não sei o que o Senhor quis fazer comigo, não sei o que o Senhor quer fazer comigo. Tem muita gente melhor. Manda outro. Moisés, manda outro. Manda aquele que há de ir. Porque eu sou gago, sou fracassado, sou complicado, sou problemático, dei errado, não fiz nada certo, não dá certo. Manda outro. Olha que coisa linda. Deus fala, você que vai. Você no seu trabalho é você que vai. Você na sua rua é você que vai. É desse jeito. É na consciência de quem você é, se apresentando um Deus que te ama desse jeito. Que coisa boa. Que coisa de uma certa forma constrangedora. Mas que coisa boa. Então o Senhor quer que você esteja em estado de esvaziamento, estado de graça,
para esse sagrado ofício que é de cada um de nós. É o sacerdócio universal. Você e eu somos sacerdotes universais. O sagrado ofício. Ele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz para apregoar o reino do amado, o reino de Deus. Esse é o sagrado ofício. Sagrado ofício, apresentar-se. Interessante que em João capítulo 15, 13 e 14, quando Jesus fala da videira, nesse momento, no versículo 13, ele diz assim: olha, eu sou amigo de vocês, porque eu dei para vocês os segredos do meu Pai. Nenhuma pessoa que não seja amiga morre pelo amigo. E eu mostrei para vocês a minha amizade, sou amigo, mas vocês só podem ser amigos meus se vocês fizerem o que eu vos mando. Mandamento de Deus repetido em 2 vezes. Mandamento pesadíssimo, muito pesado, muito. Temos que trabalhar muito, fazer cursos de pós-graduação, pós-doutorado para fazer o mandamento de Deus. Eu convoco os irmãos, brincando aqui. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Mas eu amo a Deus. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Pedro, o pecado de Pedro, mais aprofundadamente falando, não foi negá-lo. A negação foi um antídoto. Ele viu a cara dele, quem ele era. O pecado de Pedro foi pensar que ele poderia sozinho fazer as coisas. E ele pensava que ele poderia amar a Deus mais do que os outros. Não porque ele era soberbo e arrogante, mas porque ele foi criado assim. Ele era empresário de uma empresa de pesca. Ele não era um pescador qualquer. Ele era admirado por todo mundo. Ele era o cara que resolvia tudo. Ele era o cara, no bom sentido da palavra. Então ele falou assim: como eu sou o cara, eu vou ajudar o Senhor. E ele confundia essa coisa do Espírito Santo revelar para ele, não revelar. Ele não entendia. Não, deixa comigo que eu vou resolver. Então ele precisava, Pai, para peneirar você, para cirandar você, como se peneira a haste de trigo, até saiu trigo. Mas eu roguei ao Pai, ok? Eu roguei ao Pai por você, porque você é tadinho, você é querido, seu Pedro. Eu não vou deixar isso acontecer com o menino, não. Ele não falou isso. Eu roguei ao Pai para você suportar. O Senhor, Ele trabalha os nossos corações para que nós sejamos assim, quebrantados, e às vezes as coisas acontecem conosco, e a gente fica assim: ai meu Deus, por causa disso, porque aquilo, para que você suporte, para que você se convertendo, e esse convertendo não é converter instantaneamente, esse processo de conversão, esse processo de santificação, para que você cada vez mais se converter na minha vontade, você vá abençoando seus irmãos. Então, diante disso, o Senhor quer que nós sejamos amigos dele. E para sermos amigos dele, nós temos que entender que ele é o Senhor, que ele é um amigo, ele tem a vontade do Senhor. A casa do meu Pai será chamada casa de relacionamento. Mas esse sacrifício, esse sagrado ofício, como podemos viver esse sagrado ofício? De que forma? O Salmo 51 nos mostra claramente o que Davi fala no versículo de número 16 e 17. Que eu convido os irmãos a irem lá, um pouquinho lá, para depois a gente voltar. Salmo 51, 16 e 17. Jesus está confessando o seu pecado. E ele escreve o Salmo com o coração bastante envolvido com essa experiência do pecado, do erro, da dificuldade. Mas esse Salmo não serve só para uma questão de eventual pecado, mas um estado nosso, a consciência do nosso estado decaído. Quem você é? Eu sou apenas o objeto da graça de Deus. Olha, você tem pecado, vivido uma vida de contumaz? Não tenho, mas eu sou uma pessoa que precisa da graça de Deus. Eu sou uma pessoa descaída da glória. Estou esperando o dia da glória para retornar à natureza originária de verdadeiro homem. Mas eu sou um pecador, eu sou uma pessoa pecadora. Então ele diz lá, no verso de número 16, diz lá: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria. Quando ele fala de sacrifício, ele está dizendo na velha lei, na primeira aliança, na aliança que aponta para a aliança superior, para o novo Israel, para o eterno Israel de Cristo,
de Deus, que é a partir de Cristo. O Senhor não se agrada que nós saiamos levando coisas estereótipas. Isso para o Senhor é apenas um apontar, um apontar para a verdadeira relação. E aqui ele fala sacrifício, não esse sacrifício que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, 1. Qual é um sacrifício que agrada o Senhor? Não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são... Eu gosto muito da versão da Almeida revisada e atualizada, porque ela traz as palavrinhas bem interessantes para a gente analisar melhor. 3 palavras, 3 características de um coração que vive no sagrado ofício de Deus. A primeira delas é um espírito quebrantado. Parece que são 3 palavras iguais, mas não são. A palavra quebrantado significa quebrado. Ah, Senhor, Pedro falando com Jesus, Senhor, tu me amas, Pedro? Tu ainda pensa que me amas mais do que os seus irmãos? Tu ainda pensa que me agapis? Tu ainda pensa que me ama com amor ágape? Tu ainda pensas isso? Senhor, não. Eu apenas amo o Senhor como um amigo ama, de forma filos. Um amigo ama um amigo. Eu não tenho essa pegada. Eu entendi que eu não tenho. Até porque o Senhor está me constrangendo. Eu estou esperando que o Senhor brigue comigo. O Senhor não está brigando. O Senhor está me acolhendo. Eu sou o que sou. Eu sou frágil. Paulo fala, eu sou o que sou. Desventurado. Uma outra versão que eu acho maravilhosa. Miserável homem que sou. O que é miserável? Você só pode perceber, alcançar, apreender, abraçar, se rejubilar com a misericórdia de Deus se você tem consciência da sua miserabilidade. Miserável homem que sou. Mas se você faz tudo certinho, faço tudo que eu acho que tem que ser, eu vou fazendo. Mas miserável homem que sou. Quem me livrará de mim mesmo? Pela lei eu sou condenado, mas por Cristo, glória a Deus, eu sou salvo. Então, a miserabilidade, a consciência da sua igualdade. Por isso, a primeira bem-aventurança diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Mas num estudo mais aprofundado, é bem-aventurado aqueles que têm consciência da sua... Porque todos nós somos humildes, todos nós somos humanos. Mesmo que você seja soberbo, a sua condição natural é de humilhação. Humano, humus, lodo, né? Todo ser humano vem da palavra humus, lodo. Bem-aventurado aquele que tem consciência da sua miserabilidade, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Deus só pode trazer misericórdia se você tem consciência, eu preciso da misericórdia. E para você dizer que eu preciso da misericórdia, mas eu tenho tantos anos de igreja, mas eu continuo dependendo da misericórdia de Deus, porque cada dia tem que ser novo. Então, bem-aventurado aqueles que têm consciência da sua miserabilidade, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que têm consciência da sua desgraça. Aí vocês vão conceber a graça. A gente aceita um pouco a graça, às vezes a gente é um pouco obra. Eu faço umas coisas boas, Deus gosta de mim. Não. Você faz as coisas boas porque a graça de Deus em sua vida opera para que você faça essas coisas boas. Porque tudo que você faz, tudo que você sente, inclusive o amor que você sente, é a doação de Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Segundo lugar, um coração que é um oficial sagrado, o coração de um sagrado oficial do Senhor, chamado pelo Senhor, é um coração compungido. Compungido não seria a mesma coisa? A palavra compungido significa compungir. Compungido é consciente. Você pode dizer que você é uma pessoa... eu sou assim mesmo. Mas você pode dizer, eu sou assim mesmo, mas eu sou assim mesmo. Deixa a vida me levar, todo mundo é assim. Eu sou crente, só pela graça. Mas compungido é outro toque do Espírito Santo na vida de alguém que é sagrado, um oficial sagrado, é aquela consciência da sua miserabilidade, a consciência desse cargo, dessa responsabilidade, desse viver sagrado no Senhor. Meu Deus, como é que eu faço isso? Meu Deus, me perdoa, me ajuda. Eu sou fraco. Mas isso não pode ser a base da minha argumentação.
Eu vivo por fé. E a palavra fé não é crer. Porque a palavra crer quer dizer, vem do original credere, crédito. A palavra fé vem da palavra fides, fidelidade. E eu gosto muito na versão da Almeida Fiel, que diz que fé, Hebreus capítulo 11, fé é o firme fundamento. Ponto. Das coisas que se esperam, dos fatos que não se veem, é outra coisa. São consequências, são fruto, é fruto da fé. Fé está firmemente fundamentado no Senhor. Fé é estar consciente e maravilhado porque Deus é a sua pedra de sustento, é a sua rocha. Quem é da construção, né? O irmão é da área da engenharia, da área do direito. Quem é da construção sabe que se para construir alguma coisa você não buscar o firme, você está jogando dinheiro fora, porque você pode ter uma, não diria sorte, ter assim, né? Aleatoriamente você construir, por acaso bateu no firme. Mas se você não encontrar o firme, não fizer um teste de sondagem de solo, você está ferrado. Então o que é fé? É estar firmemente firmado, redundantemente falando, no firme. E quem é o firme? A rocha. Fé está agarrado com o Senhor. Fé já viu aquelas crianças quando o pai vai embora, ela agarra na perna do pai e ela vai, não vai, eu vou ficar com você. É estar agarrado em Jesus. Fé é estar ligado ao Senhor. Então, essa relação, há que sacrificar um ídolo chamado ego. Porque nós temos, antes de todos os nossos pecados, de nossas idolatrias, nós temos uma egolatria, que a palavra de Deus nos chama a quebrar a cada instante, a destruir a cada instante diante desse sagrado ofício do Senhor. Então, nós passamos por esse momento, né, e esse sacrifício vivo, ao vivo. Não existe sacrifício, porque lá, de 90, eu lembro que eu fazia isso, a igreja, não tem, gente, né, no reino de Deus não tem videotape. Lembra da novela ao vivo? Aquilo ali acabou. Ali acabou. Não, a gente tem até o banco de dados de memória do nosso cérebro para ajudar a gente a viver melhor. Aquilo que a gente fez no passado, né, por isso que a gente tem que exorcizar, no bom sentido da palavra, a gente tem que apagar toda a emoção do passado, porque o passado ele é só um banco de dados. É um computador, são memórias necessárias para que nós não repitamos os erros que cometemos e peçamos diante do Senhor que não façamos, que não repitamos os erros que cometeram conosco. O passado é prazer, o passado é necessário. Eu não quero lembrar. Lembre do passado, mas não deixe que as emoções do passado dominem seu coração, mas lembre do passado. O passado é importante para você repetir o que você fez de bom, para você melhorar o que fizeram de bom com você. O passado é o seu banco de dados, é a sua memória. Mas o culto é agora. Deus não está interessado no que você não fez de certo. Deus não está nem aí para isso. Deus está chamando para o abraço. Deus está chamando a gente para agora. Porque eu não sou como fulano que eu já ia. Deus não está nem aí. Tanto é que, no momento em que um dos filhos pródigos da parábola do pai amoroso, que na verdade ele tem dois pródigos, né? É muito terrível, muito religioso chamar a parábola do filho pródigo. Porque existem dois pródigos na parábola. Existe um pai. Tem o pródigo, porque o que é a palavra prodigalidade? É gastar. E a gente materializa, patrimonializa, bota em dinheiro tudo que é gastar. Mas o filho que estava morando na casa, ele estava gastando o tempo dele, jogando fora. Porque ele não celebrava a bênção de viver com o pai dele. Até porque ele morava na terra dele mesmo, porque ele dividiu as terras, ficou tudo para o filho, e o que o filho mais velho não gastou, ficou para ele. O pai morava na casa do... Então o filho era um pródigo de dentro. Mas o filho pródigo que sai, por isso que Jesus fala, entrarão primeiros no reino dos céus os ladrões, as prostitutas, os pecadores ostensivos. Por quê? Porque você não pode tratar muito bem com a pessoa que representa. Você está vendo aquela pessoa, a pessoa... Você vê uma representação. Pai do Senhor, irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu agradeço que eu não sou como ele, como ela, sou uma pessoa mais humilde, tenho um pouco de orgulho da minha humildade, eu sou tão bonzinho, né? Deus não pode tratar com a pessoa dessa, é difícil, meu Deus, sai dessa, para de brincar, você não é nada do que você pensa que você é, nem mal nem bem. Então o filho que saiu, ele vê que a situação ficou preta, ficou difícil. Então ele ali, diante daquela situação, ele vai na casa do meu pai, os empregados comem
melhor do que eu. Eu não tenho nem a comida do porco para comer. E diz a palavra caindo em si. Mas uma versão muito pouco usada, mas profunda. Entrando em si, voltou para a casa do Pai. Então, o que o Senhor quer de nós? Que nós entremos em nós. Voltemos para a casinha. Não tem aquela brincadeira que fala assim, fulano de tal parece que saiu, deixou as luzes acesas, não tem ninguém ali. Não tem ninguém naquela cabeça, não tem coração ali. O Senhor quer que nós voltemos para o agora, para o ao vivo. E para voltar, você tem que ter noção da sua pobreza. Então, o culto ao Senhor, o sacrifício tem que ser o sagrado ofício. Se você quer viver o sagrado ofício do Senhor, você tem que viver o sagrado ofício agora. Deus vive no agora. Diz que o eu sou, não o que eu era, o que eu serei. Eu estou esperando ir para o céu, porque lá no céu eu vou ter um lugar bom para ficar. Lá vai ter o mar de cristal, as ruas de ouro. Esqueça, irmão. Isso no céu é agora. O céu é andar abraçado com Jesus e com os irmãos. Esse é o céu, é o agora, é o vivo, é nesse momento. O sagrado ofício do Senhor é santo. Não é o santo do pau oco, o santo do religioso. Santo quer dizer exclusivo. A sua vida é uma vida exclusiva. Deus chamou você para viver exclusivamente para Ele. E o que é viver para Ele? É fazer o que Ele gosta, é fazer o que Ele quer. Você é professor? Você exerce a profissão de professor, você exerce a profissão de agricultor, você exerce a profissão de jardineiro, você exerce a profissão de empregado, de comerciante. Isso é apenas um pretexto para você se infiltrar em todos os ambientes, para que você possa servir as pessoas ali. Sua atividade é exclusiva o tempo todo. O tempo todo você é chamado para viver diante do Senhor. O apóstolo Paulo fala isso. Eu fiz-me de tudo para ganhar todos. 1 Coríntios 9, lindo esse texto. 1 Coríntios 9, de 17 a 27, né? Mas especialmente 19 a 23, que ele diz assim, eu fiz-me de judeu para ganhar os judeus, fiz-me de grego para ganhar os gregos, eu fiz de tudo para ganhar todos, porque o meu objetivo é ganhar as pessoas para o Senhor. É atividade exclusiva. Você, na verdade, é uma oficial sagrada do Senhor exclusivamente. Um sacrifício, um sagrado ofício agradável a Deus. Eu quero agradar a Deus. Você já parou para pensar na profundidade dessa palavra? Como o português é bom. A palavra agradar é mais do que deixar ele feliz. A palavra agradar está no grau de. O sagrado ofício tem que estar no grau de Deus. Além de ser agora, além de ser exclusivo, o sagrado ofício do Senhor tem que estar no grau dele. Qual é o grau de Deus? Qual é o padrão de Deus? O que Deus quer? O que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer? Senhor, eu quero viver. Está no grau, em harmonia. Lá, quando a gente lê em Mateus capítulo 11, Jesus ele fala, a que compararei essa geração? Vocês são como crianças na praça. Vocês são como crianças na praça. Umas cantam, tocam flauta e ninguém dança. E elas ficam com raiva. E outras cantam lamentações e ninguém chora. Ou seja, a gente quer que as pessoas dancem conforme nossa música. A gente quer que as pessoas chorem o nosso choro. Tadinho, tem muita igreja assim, trabalhando com egocentrismo. Tadinho, vem tadinho de Jesus, vem lindinho de Jesus. E esquece que a vontade de Deus não é essa. Você já foi tratado, já foi curado. A vontade de Deus é que você seja uma oferta para as pessoas, um resgatador de vidas. A que compararia essa geração? Veio meu primo, João Batista, vocês chamaram de endemoniado, porque tinha um jeito dele lá meio diferente. Eu vim, sou do povão, vocês me chamam de bêbado, amigo de ladrão, de prostituta. Vocês não estão cansados, não? E ele diz lá no final, muitas pessoas aplicam, principalmente, embora seja secundária esse texto, mas aplicam principalmente a palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados, como sentadinho, não, vinde a mim todos vós, venham a mim todos vocês que estão cansados de viver uma representação.
venham a mim, venham a mim. Vocês estão tão cansados de ser como criança na praça? O texto ele faz uma referência lógica ali. Vocês não estão cansados? Venham a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Tomai sobre vocês o meu jugo. O jugo quer dizer, conjuga comigo, harmoniza comigo. Fica no meu grau. Meu jugo. Tomai sobre vocês a minha canga, seja meu canga, esteja comigo, esteja recebendo a minha relação. Igual se ensina o boi novo com o boi velho, que puxa o carro de boi, o carro de boi, para o boi novo, ele vai querer puxar, e o boi velho vai na marcha dele. E quando ele cansa, o boi velho continua na marcha dele, vai arrastando o boi novo, até que o boi novo canse de querer puxar mais, e canse de querer ser arrastado, até que ele possa entender a harmonização, a conjugação. Tomai sobre vocês a minha conjugação, a minha harmonia, pelo que eu ensino, pelo que eu falo, como os hipócritas fariseus? Não. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que o Senhor quer é que nós tenhamos convivência com Ele, nos apresentemos. Deus chama, vem, você errou, errou de novo, vem cá comigo. E como que a gente fica com Ele? É na oração, é no dia do Senhor, é no encontro dos irmãos, é com a leitura da palavra, está em harmonia com Deus, porque se você não buscar, você não consegue. Você busque o Senhor, busque na harmonia com o Senhor, e aí você vai entender a vontade do Senhor. Por isso, esse é o culto racional. Por que culto racional? O culto racional é litúrgico, todo mundo tem que compreender. Ok, legal, muito bom. O culto não pode ser uma gritaria, uma confusão. Nós somos presbiterianos e somos defensores de que o culto tem que ser lógico, tem que ser para pessoas que estão entendendo, para a mente. Mas o culto racional aqui é mais aprofundado. O culto racional é o quê? É coerente. O culto a Deus tem que ser coerente. O culto ao Senhor, irmãos, tem que ser coerente. Mas que coerência é essa? É simples. Deus me amou. Deus me salvou. Deus me constituiu seu amigo. Eu fico constrangido, Senhor, porque eu não sou tão amigo seu, porque se eu fosse seu amigo mesmo, eu seria amigo dos meus irmãos. Porque é um constrangimento, Senhor, o Senhor ser meu amigo e eu não fazer o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é ter uma vida de tal forma, vivenciada agora, de forma exclusiva, de forma em conjugação, em harmonia com o Senhor, ajustada. Para que as pessoas, ao me verem e olharem, eu quero tanto esse Deus dessa pessoa. Eu estou vivendo uma forma irracional, meu culto é irracional. Eu estou buscando a Deus, eu vou lá, estou com problema. Claro, é legal, a gente está aqui para buscar resoluções de problemas pessoais, tratar a nossa vida, mas o que o Senhor quer é que isso seja meio para um fim. Porque o que o Senhor quer de você é que você seja um sagrado oficial do Senhor, para que através da sua vida incandescente de Deus, as pessoas olhem para você e falem, eu quero esse Deus. Sabe por quê? Porque esse Deus é tremendo, é poderoso, mas é um Deus amigo, porque não é possível que Deus não seja tão amoroso, não seja tão maravilhoso, porque essa pessoa, ela apresenta, ela espelha a Deus. Por isso Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Quando ele quis dizer, vocês são um espelho da minha luz, que sou luz do mundo. O Senhor é o sol, nós somos a lua, na metáfora, e nós não somos racionais no nosso culto. Se nós não espelharmos, se nós não formos luares nesse mundo tenebroso, se nós não formos espelhos da glória de Deus na terra, não tem como. Isso nos leva a esse coração quebrantado. E a vontade do Senhor será experimentada se nós estivermos vivendo o sagrado ofício ao vivo, exclusivo e no grau dele. E quando nós experimentamos, nós saberemos qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor que é uma vontade perfeita, é uma vontade harmonizada, é uma vontade sagrada para a nossa vida. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor. Nós vemos em João capítulo 3, verso 16,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O seu Filho veio para salvar. A vontade de Deus é que nós continuemos essa salvação. A vontade do Senhor é qual? A vontade do Senhor em João 6, 37, 38. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que me vê, eu o ressuscite no último dia. Qual é a vontade de Deus? Você tem que estar habilitado para a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? É você ser um salvador. Esse é ser cristão, é você ser um meio de graça, você ser um mensageiro de Deus, a sua vida pregar a palavra de Deus. Mas como? É desse jeito. Senhor, eu não posso pregar, eu não sei pregar, eu não sei falar, mas eu não sei nem viver, eu não sou capacitado. Não existe o homem de Deus poderoso, não existe. Sai fora desses caras. Existe um Deus poderoso que se relaciona amorosamente com aqueles que têm consciência e que sabem e querem se apresentar para Deus. A vontade de Deus, João 10, 16. Eu sou bom pastor, mas ainda há outras ovelhas. E nós somos essas ovelhas, nós devemos pensar, existem ovelhas em Piratininga e eu preciso trazê-las para a nossa comunidade. Eu oro por isso, eu quero jogar meu coração, minhas lágrimas no chão. Eu quero pedir, eu quero congregacionalmente me encontrar para chorar pelas ovelhas perdidas da casa de Israel que moram nas circunvizinhanças, porque tem muita gente pregando um evangelho podre. O evangelho que não conduz as pessoas a um encontro verdadeiro com o Senhor. E vocês são responsáveis e vocês são capacitados para trazer a consciência e a luz às pessoas que são do Senhor. Nós temos outra vontade de Deus, a vontade de Deus que é sempre a mesma, expressa em outro texto, em João capítulo 17. Quando ele faz, Jesus, a oração sacerdotal, quando ele diz assim, quando ele diz, olha, a vontade do Pai é que vocês sejam um, assim como eu sou um com o Pai. E através dessa unidade, eles possam saber que há salvação no mundo. O Senhor quer, tudo Ele pede, é para salvar pessoas. Vocês foram salvos, eu fui salvo, Ele quer que nós sejamos assim. Nós vemos também, em Mateus 28, texto emblemático, Mateus 28, de 18 a 20, olha, todo o poder... Gente, olha só, eu estou indo embora, mas eu estou indo lá para preparar lugar para vocês, tá? Mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, mas eu peço uma coisa, olha, todo o poder foi me dado no céu e na terra, ok? Todo o poder foi me dado no céu e na terra, ok? No verso 20, e eu estarei com vocês, pulando no verso 18, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, ok? E a consumação do século, eu vou continuar com vocês. Lá em Apocalipse 21, né, nós temos lá o relacionamento de Deus com os homens, o novo céu, a nova terra e a igreja do Senhor, já resgatada do jeito que era no início no paraíso, Adão e Eva, o que o Senhor queria. Então, olha só, eu estarei com vocês, ok? Mas, por favor, eu peço uma coisa, por favor. João, Pedro, os 11, os apóstolos, vocês discípulos, vocês igreja, Piratininga, eu peço uma coisa, por favor, pregue o evangelho e vão indo por todo lado e vai pregando o evangelho através da vida de vocês, ensinando tudo isso que eu estou falando, que é tão difícil, né? Amar, né? É tão difícil, né? Amar, né? Então, vai saindo pregando o evangelho, vai pregando e vai sendo exclusivo, vai vivendo uma vida ao vivo, exclusiva, em harmonia com Deus. E, Senhor, eu não estou em harmonia, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva de mim mesmo, conforme a palavra Rosana, que quer dizer, salva-me de mim mesmo. Vocês pregam o evangelho, ensinem. Atos, diz lá, eu quero que vocês sejam minhas testemunhas, meus mártires. Não importa se tratarem bem você, tratarem mal você. Vocês não precisam ficar incomodados. Como é que eu posso amar se não me ama? Como é que eu posso cuidar? Como é que eu posso tratar meu marido se ele é arrogante? Como é que eu posso tratar meu filho, o meu patrão? Vocês não estão mais nessa categoria. Vocês ultrapassaram essa categoria porque vocês não estão para receber qualquer coisa. Vocês não são os mercenários da parábola. Aliás, quando Jesus fala do bom pastor, mercenário vira o lobo, foge, porque eles ganham. E a igreja está cheia de gente que quer ganhar carinhozinho. Eu vou sair daqui porque não me dão carinho.
nós estamos em outro nível. Deus já nos deu o seu carinho, nos dando a consciência do carinho eterno para conosco. Você já ganhou tudo, que é o abraço, a consciência que Deus está te abraçando. Não fique mendigando reciprocidade. As pessoas falam, amor é uma via de duas mãos. Mentira! Isso é amor é uma via que flui. João capítulo 4, e fluirá de você um rio de água viva. E essa mulher, ela entendeu tanto essa graça de Deus, que ela foi para a aldeia. E a galera toda veio com ela, porque ela não pregava o evangelho com palavras. Ela vivia o evangelho. Ela só precisava ter encontrado com o Senhor, mas a vida dela era uma vida de quebrantamento e envolvimento. Outro exemplo maravilhoso é o exemplo de Maria. Maria que ficava aos pés de Jesus. Maria aos pés de Jesus e Marta ali muito ocupada com as coisas. E nós vemos ali, diante do Senhor, mais adiante, quando Lázaro morre, as duas são impactadas pela morte. Elas não entendem que Jesus falou que era para a glória de Deus. Marta vê Jesus chegando em Betânia, vai ao encontro dele e fala, Senhor, não é possível, por que isso não veio ao chão? Eu vim, ele dorme, ele viverá. E Marta, eu sei que tu és a ressurreição e a vida. E Jesus entende, tá bom, Marta, você se relaciona comigo teologicamente. Tá bom, mas eu queria que você se relacionasse de forma mais aprofundada. O que sua irmã, eu estou aqui criando, é claro, o texto não diz isso, quando Maria, que soube que Jesus tinha chegado, e certamente, obviamente, tudo muito pequeno, ela vê sua irmã ir, ela não vai. Não vou. Porque Maria era ela mesma, ela não representava, ela se apresentava. Quando Marta chega para ela, eu fui, o mestre está lá na porta. Tipo na cabeça, eu sei, mas ele me deve. A cabecinha dela é complicada, mas ela era a mesma. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, ela traz as pessoas do jeito que elas são, igual você é. Ninguém ali melhor do que você, nem pior. Aí ela, mas ele te chama, hã? Eu vou lá, a gente vai conversar sério. Senhor, do mesmo jeito que ela falou, aliás, a mesma coisa que ela falou de um jeito diferente. Senhor, o meu irmão morreu. E ela não quer. Jesus não fala teologicamente, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é impactado, ele chora, ele fica comovido, porque Maria entrava, ela conseguia ter acesso às entranhas do Senhor, porque o Senhor quer pessoas assim, do jeito que elas são. E o detalhe não é esse. Quando Maria vai, você já reparou o texto? Depois você lê lá. Marta, quando vai, ninguém vai com ela, pelo menos o texto não diz. Mas quando Maria vai para Jesus, para brigar com Jesus, para ouvir do Senhor, para o Senhor mostrar, e antes dele ir lá e ressuscitar Lázaro, todos os que consolavam, foram com ela. Ou seja, ela era amiga. E o evangelho não pode ser pregado por palavras, porque as pessoas, que Deus livre aqueles que são catequizados e tornados prosélitos, que são religiosos, mas o Senhor quer que a nossa vida com o Senhor seja uma pregação vivencial, que as pessoas se encontrem com o Senhor através da amizade que você tem por elas. E essa é a mensagem do Senhor nessa manhã. Que Deus assim continue abençoando as nossas vidas, para que vivamos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que você salve as pessoas, seja o que for, custe o que custar. Você não precisa mais de nada. Se você ama o Senhor, ame o teu próximo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar?